Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juarez de Souza, especialista da área de farmacologia, mestre em ciências farmacêuticas, doutor em patologia e doenças tropicais, e a gente vai falar hoje sobre qual seria o melhor anticoncepcional para mulheres que são hipertensas, que têm um quadro clínico de hipertensão já diagnosticada, que fazem o tratamento com o antihipertensivo. Então, qual seria a melhor opção terapêutica? Lembrando aqui que a gente vai focar no quadro de hipertensão, a gente não vai colocar outros fatores de risco poderiam modificar as opções terapêuticas. Então, a gente não vai entrar aqui em pacientes que têm histórico de trombose, ou já que tiveram, ou têm até histórico familiar, pacientes que têm histórico de familiar de câncer de mama, pacientes que têm quadro de diabetes, ou que são fumantes, ou que são obesas. A gente não vai focar nesses outros fatores de risco. Vamos colocar aqui paciente que é hipertensa ou que quer ter uma menor retenção hídrica. Por exemplo, tem muitos anticoncepcionais que causam uma retenção hídrica mais intensa e nesse caso pode ser prejudicial para essas pacientes. Então vamos lá comigo, não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo também com outras pessoas que precisam dessa informação e ajuda bastante a gente aí dentro das redes sociais. Vamos lá. Primeiro ponto aqui, a gente precisa entender que a maioria dos anticoncepcionais, a grande maioria, ela vem combinado, né, com dois hormônios. Claro que a gente tem a minipílula, que é um hormônio só, mas a maioria tem a composição de dois hormônios, que é a associação do progestágeno com o estrogênio. O estrogênio, na grande maioria dos anticoncepcionais, é o etinilestradiol, que é o principal utilizado, aí, é o mais comum. Muda em algumas formulações, mas a grande maioria é o etinilestradiol que vem nessa composição. Então, como não muda o estrogênio tanto assim, a gente vai focar no progestágeno, já que ele pode trazer alguns benefícios em relação a essa retenção hídrica. E aí, nessa tabelinha aqui, tem algumas informações que são bem legais e bem importantes para a gente entender isso. Então, como ele é uma pílula combinada, ele vem o estrogênio associado ao progestágeno, ok? A gente está falando aqui dos anticoncepcionais combinados, tá? Nesse caso do progestágeno, existe alguns deles, eu vou especificar dois aqui, que tem baixo efeito mineralocorticoide, ou melhor, ele tem um efeito antimineralocorticoide, não faz retenção hídrica, promove até uma diminuição dessa retenção hídrica, ok? Isso pode ser extremamente benéfico para paciente que já é hipertenso, que não pode ter uma retenção hídrica grande, porque pode levar a pressão arterial. Então, dois caras importantes, o gestodeno, tá? E a dosperinona. A dosperinona é um parente da espironolactona. Como ela é um parente da espironolactona, para quem conhece a espironolactona, ela é um diurético da família dos poupadores de potássio, ela tem essa ação antimineralocorticoide muito intensa, quer dizer que ela, ao contrário, ao invés de reter líquido, ela diminui essa retenção hídrica de forma mais efetiva até do que o gestodeno. E o gestodeno é uma outra alternativa terapêutica que também não causa retenção hídrica, é extremamente benéfico para esse grupo de pacientes. Então, a dosperinona e o gestodeno são duas opções. Eu vou falar quais são os anticoncepcionais que a gente tem dessas formulações. Ao contrário disso, a gente tem alguns medicamentos que causam maior retenção hídrica, que são esses aqui, vou mostrar para vocês, tá? São normalmente os que causam mais efeito mineralocorticoide, um efeito glicocorticoide, que nesse caso é a ciproterona, é uma delas, né? A ciproterona está presente no Diane, está presente em várias medicações aí, Selene também, e essas medicações, elas são normalmente indicadas para uma função específica que é combater a síndrome de ovário policístico. Normalmente não seria tão interessante para tratar, para utilizar como anticoncepcional, mas ela está aqui na lista porque ela causa um pouquinho mais de retenção hídrica. Outro cara importante aqui, que é usado, né, na maioria das vezes no formato injetável, né, ela tem essa formulação injetável, tanto mensal como trimestral, é a medroxiprogesterona. Ela causa uma retenção hídrica maior e tem esse efeito adverso. E aí, contrário disso, a gente tem o gestodeno e a dosperinona, que são duas medicações que fazem um efeito menor de retenção hídrica. Eu não vou entrar aqui nos efeitos antiandrogênicos ou nos efeitos progestágenos. Vamos focar aqui na questão da retenção hídrica, que pode ser a questão aí envolvendo o quadro de hipertensão, o quadro de elevação da pressão arterial. Nesse grupo de anticoncepcionais que são à base de gestodeno ou que são à base de dosperinona, nós temos uma linha bastante ampla de medicações. Inclusive, nós temos aqui etinilestradiol de 0,015 e gestodeno 0,060. A gente, além do etinilestradiol de 0,02 e o gestodeno de 0,075. Nesse caso, o que muda na composição aqui seria basicamente o etinilestradiol. O etinilestradiol em uma dose menor e numa dose maior. Mas o que muda na vida, né? O que muda na parte clínica? O etinilestradiol numa dose menor, ela pode trazer um pouquinho mais de chance de ter aqueles sangramentos
no meio do ciclo, aqueles spots, sangramentos esporádicos, sangramentos não programados no meio do ciclo, no meio da cartela. Então, muitas vezes a paciente não se adapta tão certinho a uma dosagem mais baixa e ela talvez precise de uma dosagem um pouquinho mais alta do etilioestradiol. E no caso do Gestodeno, vocês estão vendo que tem duas dosagens, a de 0,6, a de 0,06 e a de 0,075. Qual é a vantagem? Quanto menor a concentração hormonal, menor são os efeitos colaterais que pode trazer uma medicação como essa. Então, enjoo, dor nas mamas, alterações gastrointestinais, desconforto que o paciente pode sofrer, quanto menor a concentração hormonal, menos efeitos colaterais. Então, nesse caso aqui, o mais interessante, né, os mais que tem uma concentração hormonal menor é a que tem etilioestradiol de 0,015 e o Gestodeno de 0,060, que aí tem o Mínima, tem o Adolescente, tem vários aqui da nossa lista que tem esse perfil. Dando destaque para o Gestodeno porque ele tem uma retenção hídrica menor comparada aos outros progestágenos, ok? Claro, se a paciente se adaptar a isso, tem que ser levado em consideração, tem que ter uma avaliação clínica, um acompanhamento terapêutico aí, para ver se ela se adapta a esse tipo de medicação ou não. Pode ser as outras opções que seriam melhores para ela, porque ela não vai ter, por exemplo, um sangramento irregular, ela tem uma adaptação melhor a um etilioestradiol um pouquinho diferente, numa concentração maior, e a um Gestodeno com uma concentração um pouquinho mais alta. Outra formulação e outro grupo de anticoncepcionais que tem como base a dosperinona e o etilioestradiol está aqui na nossa lista. E aí, novamente, tem duas composições, né? Duas concentrações diferentes. Aqui a gente tem as formulações com etilioestradiol de 0,02 e, como eu já disse, menor a concentração do hormônio, menos efeitos colaterais. Então, a dor nas mamas, a náusea, o desconforto gástrico e outros efeitos que podem acontecer. Numa concentração menor, a chance é menor. Porém, tem mais chance da paciente ter aquele sangramento irregular no meio do ciclo. Isso tem que ser analisado, tem que verificar se a paciente não melhora dentro de 3 ciclos. Se não melhorar, verificar com o médico para outras possibilidades terapêuticas. Nesse caso, como tem a composição de 0,2 e a composição de 0,3, a gente trouxe aqui para vocês, e a dosperinona não muda, ela entra com 3 miligramas. A dosperinona é a que tem menos efeito de retenção hídrica, pelo contrário, ela tem menor efeito mineralocorticoide, ela não causa, na verdade, retenção hídrica, ela tem até um efeito leve aí nesse processo da diurese, então pode ajudar a paciente a não reter líquido, a incomodar menos nesse sentido, e no caso da paciente hipertensa, talvez seja uma opção interessante, porque ela reduz muito a chance de ter esse efeito colateral, quer dizer, praticamente não existe esse efeito colateral com o uso dessas medicações e não vai influenciar tanto a pressão arterial da paciente, tá? Lembrando que se a paciente for hipertensa controladinha, talvez nenhuma das medicações contraceptivas pode trazer algum dano, pode trazer algum efeito nesse sentido. Mas se ela já é uma paciente que descontrola um pouquinho o processo da pressão, é interessante optar por drogas que não causam retenção hídrica. E aí, claro, tem formulações diferentes, de 28, de 21, de uso contínuo e não de uso contínuo. Então, várias opções aqui, e aí vai depender, claro, da indicação e das características do perfil do uso de cada uma das pacientes. A gente não vai entrar nesse ponto aqui agora. Mas são opções terapêuticas para pacientes que não querem retenção hídrica, que são hipertensas e não podem ter essa retenção hídrica que pode ser prejudicial para ela. Aí vai desde o IAS, do IUME, a gente tem o Yasmin, o Elane Ciclo, Elane 28 aqui, vários deles que têm esse perfil de utilizar etilioestradiol com dosperinona. Comparando a dosperinona com o Gestodeno, a dosperinona é superior em termos de benefício, não só antiandrogênico, como no processo antimineralocorticoide, ganha do Gestodeno e traz mais efeitos interessantes para a paciente. Vai ser adaptado, vai ser cada um é um caso, a gente precisa avaliar isso também. Tem pacientes que vão se adaptar bem, tem pacientes que talvez tomem essas medicações e não dê certo com elas, mas está aqui as medicações que são mais interessantes para as pacientes que são hipertensas ou que não querem ter nenhuma retenção hídrica, ok? Valeu, segue a gente aí, continua acompanhando a gente. Até mais, que daí tem mais informações para vocês logo logo.